Fala, meu povo, sejam muito bem-vindos aí ao canal. Eu sou o Fael e hoje estou com um amigo aqui, né, pra gente falar sobre anime. Pois é, esse canal fala sobre anime também. Fala aí, meu amigo. Opa, tudo bem? Prazer aí a todos, aqui é o Cliff. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, Rafael, de poder falar de algo que também a gente gosta, né? Porque, querendo ou não, o público do canal, majoritariamente, assim como gosta de gacha, também gosta de anime. Exatamente, cara. Gacha e anime ali andam de mão dada. Então, galera, a gente vai falar hoje do anime ali Sentenced to be a Hero. Cara, que primeiro episódio, hein, cara? O que você tem a dizer sobre esse episódio? Chegou batendo o pé na porta, meu amigo? Opa, claro, Rafael, chegou excepcional. Você vê que o início do episódio, ele já começa como se fosse o início de uma história de fato, abrindo um livro, tal, toda aquela introdução para trazer a atenção das pessoas. Fala, espera aí, aquele livro abrindo, aquela mão, o que aquilo vai contar? E aí começa uma desconstrução, né? Começa a falar que a maior condenação de todas é alguém se tornar herói. Fala assim, mas herói não era para ser a maior benevolência, algo de maior glória, de honra, que tudo que foi criado, né, nesse arquétipo assim de herói. E no final das contas, esse anime ele mostra que não, o herói na verdade é uma luta incessante, onde o personagem ele não tem paz e o único objetivo dele, né, vamos falar assim, é somente vencer, vencer, morrer, ressuscitar e vencer. E aí você já tem aquele choque, né, de realidade, que pra mim foi excepcional. A forma como eles apresentaram isso, que isso sim é que é pegar o clichê e destruir ele e reconstruir, trazendo uma nova perspectiva. Exatamente, porque isso daí é uma quebra de clichê muito bem-vindo, tipo, todo mundo já pensa herói. Nossa, isso aqui vai ser tipo um isekai do herói que vai fazer tudo ali de novo, blá blá blá, vai ser o heróizinho mesmo da história. Mas não, o anime já pegou isso daí, jogou no lixo e falou: toma essa aqui, outra concepção aqui de herói, e é aqui que a gente vai meter o louco já. E eu abracei, cara. Eu, pelo menos, minha opinião, eu abracei e achei muito foda. O primeiro episódio pra mim foi sensacional ao decorrer da história ali. E falando no episódio em si, galera. E aqui já vai o aviso, pessoal. Aqui nesse vídeo já vai ter spoilers, porque não tem como a gente falar sobre o anime e os pontos fortes dele aqui, os pontos fracos e citar todas as coisas se não tiver spoiler do primeiro episódio aqui em si. Então, pessoal, quem que tá animando? Quem que tá animando é o estúdio Kaio com Kadokawa ali. E a animação achei fodástica, parece que tudo à mão, né? Segundo você, o Cliff, você falou pra mim. Sim, sim, você percebe que até nos mobs, né, maiores, assim, nos monstros, né, que geralmente eles costumam colocar um pouco de CGI, né, meio que disfarçado, mas coloca. Aí não, até os monstros, né, o Lorde Demônio, que é o maior inimigo de tela, é tudo feito à mão. E a animação é fluida. A forma que todos eles movem, você vê que realmente é um carinho que eles colocaram nessa obra. E quando você vai realmente assistir, você percebe por que tem carinho, porque é uma obra de qualidade, história enriquecida, sabe? Exatamente, eu senti a mesma vibe ali, posso estar viajando, tá? Mas eu senti a mesma vibe ali quando assisti Frieren pela primeira vez, sabe? Eu senti um carinho a mais no anime. Então, assim, Rafael, eu mesmo ali, cara, eu gostei muito. E falando acho que uma das principais coisas de todo o anime, protagonista, pessoal. Meu amigo, esse protagonista, o homem é brabo, cara. Não tem outra palavra pra descrever esse protagonista, que é o Shilo, né? O Shilo, cara, ele é brutal, o cara é meio rancoroso, mas você vai entender ali ao decorrer do final do episódio por que que ele é rancoroso, por que ele odeia das deusas, todos os significados ali. O cara mete a porrada mesmo, ele não tem frescura com ele, não tem aqueles protagonista cagão, covarde, não tem nada disso, cara. Ele só é brabo mesmo, e não tem uma das coisas que eu acho mais enjoada em anime, que é o good guy. Ou seja, aquele cara bonzinho todo o tempo. Não tem isso, cara, pelo menos por enquanto. Isso aí é muito bom, cara, na minha opinião. Sim, o protagonista você vê que ele já chega de um jeito até o heróico, né? Até que a cena acontece lá no início, eu achei até bacana como que começa a vir a parte que eles mudam a perspectiva para a primeira pessoa e pelo que parece é o parceiro do protagonista, né? Que anda junto com ele, que também é um herói, certo? E ele estava correndo porque ele tinha acabado de fazer um roubo, né?
uma espécie de comitiva que estava levando algo importante, né? Que no caso é a deusa em questão, que logo iremos abordar um pouquinho sobre ela. E nisso ele acaba se complicando, porque um dos monstros, né, que é tratado como fada, né, que são seres que eram animais normais, que têm um contato com a praga do demônio, que se tornam fadas, né, que esses monstros que se alimentam de humanos, e atacam e começam a perseguir ele. E no momento que ele está desesperado, o protagonista já chega solando, trazendo aquele ar heróico, né? Só que ao invés dele falar você está tudo bem, começa a xingar o parceiro dele porque ele estava numa encrenca, né? E, poxa, e também algo a se tratar sobre ele, né? É porque o nome dele é Shiro, né? Mas o japonês ele não consegue falar o X, então ele faz Zayo, né? A pronúncia. E ele também logo vem a parada de que ele era um ex-capitão, né? Alguém, se eu não me engano, era do 5º Batalhão lá, que era alguém muito respeitado, mas acabou sendo condenado, né? Por ele justamente estar nesse local. Logo ele acabou vendo coisas demais, que no final das contas ele sabia sobre algumas situações que eram para o reino lá tomar um certo cuidado com as próprias deusas, né, que são os meios de defesa que eles criam, né, que a deusa faz um pacto com o humano, e isso eles são usados meio como uma arma, né, vamos dizer assim. E isso já é uma outra desconstrução também, Rafael, sabe? A deusa, na verdade, era para ser a entidade que trazia o personagem para o Isekai ou trazia proteção. Não, ela é tratada como alguém que buffa o personagem, né? Que traz equipamentos, armas, mas, no final das contas, ela também está no meio da situação. Por mais que ela é adorada, porque faz parte da carga emocional e energia dela receber a adoração dos fiéis, para que isso gere mais poder para ela. Mas ela não é adorada somente porque é somente a Deus, nada. É adorada porque precisa desse poder para que ela consiga executar a missão dela. Então meio que criou esse sistema vicioso, pelo até que onde eu entendi. Exatamente, cara. E é mais ou menos a espécie ali de, tipo, clérigo e essas adorações. Só que em vez disso, a meio que a deusa vai pra porrada mesmo junto com a galera, sabe? E isso eu achei engraçado, cara. Tipo, eu não esperava que a deusa tava junto ali. E a Teorita, né? Que é a deusa do Silo ali, fosse junto com ele pra batalha, cara. Porque a maioria das deusas, tipo, vamos colocar, por exemplo, aqui Danmachi. Danmachi e, por exemplo, a Restia, que é a deusa do Bel, do protagonista. Ela fica fora de batalha, ela só é uma deusa ali que tem a própria casa, é adorada, blá 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 blá. Ela não participa ali das batalhas e dos confrontos. É claro que ela ajuda o Bel em algumas situações, mas não da mesma forma que eu vi nesse anime. Eu achei isso interessante, uma pegada diferente, sabe? Então, Cliff, a trilha sonora, ela veio boa, hein, cara. Eu, por exemplo, achei muito bem encaixada ali, principalmente nos momentos de ação ali, né, e de, como assim, de tensão, que eles vão mexer nas paradas. E o mais engraçado é que o diretor de som ali é o mesmo que fez, por exemplo, Uma Musume. O anime da Uma Musume, cara. O diretor de som ali. E ficou muito bem, cara. Encaixou, o cara mandou bem, pelo menos ali na minha opinião. Principalmente no começo do episódio ali, você já começa ali numa cena de ação dele fugindo com a deusa ali naquela espécie de caixão, né? E o cara é surpreendido por um inimigo, aquele sapo demoníaco lá. O cara vai lá e, puf, fica a faca nele. Aí já toca uma trilha sonora ali que eu falei, caraca, que da hora. Pois é, cara, eu achei a trilha sonora desse anime ali, ao decorrer que você vai ver o episódio todo ali, eu achei muito boa. Na direção da trilha sonora, eles capricharam, porque você sabe que não adianta nada ter uma cena heróica, uma cena bacana, se a trilha sonora foi muito morta. Vamos colocar um exemplo do Tetsu no Yusha, né? Quem não lembra daquele anime. Eu, particularmente, eu gostei muito do primeiro episódio, sabe? O primeiro episódio dele trouxe aquela coisa do herói traído, tal, do náufrago, né? E o anime tinha tudo para dar muito certo. Só que ele foi se perdendo porque ele não tinha uma direção que soubesse trazer uma animação de luta quando era preciso, certo? E a trilha sonora, sem mentir nenhuma, parecia aquelas trilhas sonoras de elevador, cara. Que é isso? Muito broxante. Então, esse anime pegou realmente toda a cartilha de uma obra masterpiece que tem pra ser e fez tudo certinho. Animação fluida, trilha sonora de qualidade. Não tem como negar que esse anime tem tudo pra ser o melhor da temporada. Exatamente. O que fizeram com o Shield ali, né? O Shield of Hero ali foi brutal mesmo. Cara, Tatano Yosha, misericórdia. Mas enfim. E na parte dos diretores ali, que estão ali trabalhando no anime, fazendo essa obra aí, o que você tem a dizer sobre eles, Cliff?
Então, pra mim, o diretor foi excepcional. Ele dirigiu Akame ga Kill, tanto a primeira como a segunda temporada. Sendo na primeira temporada ele dirigiu vários episódios, né? Enquanto no Akame ga Kill da segunda temporada ele dirigiu episódios 5 e 23, que foram episódios excepcionais, viu? Episódios que trouxesse um certo clímax, né? Vamos colocar assim, certo? Ele ainda dirigiu Área de Crepúsculo, né? Banana Fish, que eu particularmente achei ok, sabe? Não foi um anime que me chamou tanta atenção. E dirigiu o primeiro episódio também da segunda temporada do BNA, né? Que é o anime que a menina se torna meio que algo animalesco, né? Ela se torna um animal humanoide. E ela tem que começar a aprender a lidar com aquela sociedade, né? E tentando se voltar a ser humana novamente. Achei bacana isso aí. E também dirigiu o Bungo Stray Dogs, né? Que é outro anime que eu estou ansioso para a próxima temporada, realmente. E também, não podemos esquecer também do mais engraçado, né? Que é o Hataraku Sama. Esse, para mim, é um dos animes que eu curti bastante, gente. Exato, o cara fez muito trabalho, inclusive muito bons entre eles, cara. Se a gente for falar todos os animes que esse cara fez aí, nossa senhora, a gente sai daqui 5 horas de vídeo mais ou menos. Galera, dizendo tudo isso que a gente falou aqui, né, colocando os fatos aqui na mesa, eu espero muitas coisas boas pra esse anime, eu espero que ele vai ser o melhor anime da temporada, pelo que eu tô vendo. A gente pode estar falando, nossa, esses caras tão falando que esse anime, meu Deus do céu, deve ser um negócio absurdo. Vê, cara, vê, porque eu vi e eu me surpreendi. Eu não tava botando muita fé e eu me surpreendi. O Cliff mesmo me recomendou pra assistir o anime, eu assisti essa noite e eu achei incrível. Então, assim, cara, ele tem tudo pra ser o melhor anime da temporada, na minha opinião, cara. É só manter o ritmo e se embora, cara. Não, você falou tudo, Rafael. O problema do que acontece nos animes, né? É que tem muito anime que começa muito bem, sabe? E às vezes termina, ou às vezes ok ou ruim, certo? Eu espero bastante que eles consigam manter esse ritmo, sabe? Essa mesma constância da animação. Eu acredito que por eles se manterem desse jeito, o prazo de produção que eles receberam estava muito bom, sabe? Porque, se eu não me engano, era um anime que poderia ter saído na temporada passada, em outubro, mas foi adiado para agora em janeiro. E foi até uma decisão sábia, né? Para conseguir justamente trazer uma produção de qualidade, né? E esperamos que todo esse tempo que eles receberam venha de fato ter valido a pena, para trazer uma história sólida que não perca ritmo, certo? E continue dessa constância, que pra mim, do jeito que tá perfeito, terminando desse jeito, com a história onde os personagens, sabe, eles têm que lidar com todo esse contexto de lidar com cada Maú, né, que cada rei demônio que vai nascendo, pelo que parece, não é um rei demônio que eles vão matar, esse último, que vai dizer que o mundo tá em paz, não. Vai ter um outro rei demônio, e eu acredito que eles vão trabalhar de forma bem interessante, né, talvez haja até um plot twist de quem está fazendo esses reis demônio, porque se matou um, vai vir outros, como o protagonista mesmo falou que já matou vários. Então, espero bastante me surpreender muito mais do que me surpreendi. E fico feliz pela indicação que você recebeu, viu, Rafael? Acredito que você gostou bastante, como você mesmo falou. E por mais animes desse jeito nas próximas determinadas temporadas. Exatamente. Eu particularmente, eu tenho que ver pra crer primeiro, e foi o que eu fiz. Eu vi o anime, assisti o primeiro episódio, segui sua recomendação, assisti e falei, caraca, esse anime aqui tem um potencial do cacete, cara. Tudo que eu vi aqui é muito bom, é diferente do que eu tenho visto. É uma parada ali que é mais brutal, tá ligado? A gente não citou, por exemplo, mas tem uns gore no anime, é bem violento as cenas de ação estão incríveis. O protagonista mete a porrada mesmo, ele não é aquele good guy, igual eu falei. Já começou positivo aí. Rafael, fico feliz que você tenha gostado do anime, viu? É um anime que me surpreendeu muito. Eu já tinha visto pelo trailer dele que tinha me dado hype, né, desde o ano passado. E pensei, cara, esse anime, ele tem que entregar tudo isso aí, que se não entregar vai ser um bait absurdo. Porque o trailer foi bom, o anime não ser bom, poxa vida, né? Mas, realmente, o trailer fez jus ao anime. E espero bastante, viu, que o anime venha nos surpreender muito mais, porque é isso que a gente espera. Anime com a animação fluida, certo? E com a história sólida, que entregue aquilo que o povo quer. Entretenimento, atenção, que venha nos prender, de fato. E então, pessoal, chegamos ao fim do vídeo. É isso. Muito obrigado pela atenção até aqui, que você chegou aqui. Se inscreva, dê o like, comente e tamo junto, pessoal. Até a próxima. Isso aí, galera. Não se esqueça de deixar o like, viu? Deixa aquele like e compartilhe com seus amigos otaku, fãs de gacha. Falou!